Fala galera, esse é o terceiro vídeo sobre o tema discipulado e para fechar com chave de ouro eu queria deixar para vocês 3 reflexões sobre discipulado. Primeiro, discipulado é a nossa missão. No final de cada evangelho, Jesus deixou claro que ele queria que nós, discípulos dele, assumíssemos como missão é o discipulado. No final do livro de Mateus ele diz: ide fazer discípulos de todas as nações. No final do livro de Marcos ele diz: ide pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No livro de Lucas, ele diz que convinha que o Cristo padecesse para que o evangelho fosse pregado em toda parte. E no livro de João, num tempo ali com Pedro, ele diz: Pedro, tu me amas, então cuida das minhas ovelhas. Nas últimas palavras de Jesus na terra, ele deixou bem claro para a igreja que ele estava deixando aqui que discipulado era o que ele queria que essa igreja se engajasse. Então, discipulado é a nossa missão. Segunda coisa, discipulado é para convictos. No livro de Atos narra a história de Paulo. Após ter pregado o evangelho, sofreu um apedrejamento. Pensaram que ele tinha morrido. E a Bíblia fala que, se ajuntando os discípulos ao redor dele, ele se levantou e no dia seguinte, veja bem, depois de um apedrejamento, no dia seguinte ele saiu a pregar e a fazer muitos discípulos e a ensinar a eles que convinha que por muitas tribulações nós herdaríamos o reino de Deus. Então, discipulado não é para qualquer um, discipulado é para convicto. Será que você e eu nos levantaríamos no dia seguinte de um apedrejamento e faríamos muitos discípulos? Eu creio que sim, amém? E o último entendimento que eu quero trazer para você é que discipulado ele é um medidor de maturidade. Quando eu sei que eu estou maduro? Vamos analisar o corpo humano. Quando um corpo é considerado maduro? Quando ele é capaz de se reproduzir. A partir do momento que o corpo é capaz de gerar um outro ser, ele é considerado um corpo maduro. Se eu estou numa fase de infância, que eu preciso ser alimentado, que eu preciso do leitinho, como diz a própria palavra, que eu preciso de cuidados simplesmente, eu não estou numa fase madura. Quando eu atingir a maturidade, eu vou identificar isso, se eu já estou reproduzindo segundo minha espécie, se eu já estou gerando pessoas com aquilo que eu aprendi. E é interessante entender que maturidade espiritual não tem uma ligação direta com tempo de conversão ou tempo de igreja, porque existem muitas pessoas que estão há tanto tempo aí e ainda não estão maduras, ainda não estão gerando vida como elas, reproduzindo vida como a delas. Vamos usar um exemplo de Paulo para você ver. O livro de Atos ainda registra que logo após o encontro de Paulo com Jesus no caminho de Damasco, ele foi acompanhado e discipulado por alguns discípulos que já estavam caminhando um pouco mais de tempo do que ele. E a Bíblia diz que logo ele saiu a ensinar nas sinagogas que Jesus era o Cristo. Preste atenção, logo, essa palavra logo mostra que o recém-convertido Paulo tinha se encontrado com Jesus e já tinha entendido o que Deus queria da vida dele. Então, tempo de igreja e maturidade são coisas diferentes. Esses 3 entendimentos, se ficar no seu coração, vai mudar a sua maneira de enxergar discipulado. Discipulado é a nossa missão, discipulado é para convictos e discipulado é um medidor da sua maturidade. Deus te abençoe e até o próximo.